Boa noite a todos, o meu nome é João Henriques, sou uma das pessoas que está por detrás da nave voadora, e aquilo que vos vimos aqui propor na noite de hoje é um pouco refletirmos sobre todo este novo normal, como se costuma dizer muito comumente, que o Covid nos veio trazer, e como é que as bibliotecas itinerantes se podem adaptar a esta nova situação. Vou só aqui colocar uma situação para poder partilhar convosco. Pronto, para vos poder explicar um pouco os pressupostos de porquê estarmos aqui hoje. Portanto, basicamente, desde o mês de maio, o que nós, esta equipa de 4, composta pelo Bento Ramires, pelo Rui Guedes e pelo Nuno Marçal, temos vindo a fazer é a juntar-nos aqui um pouco para refletir sobre bibliotecas itinerantes, aproveitando este tempo em que muitos dos nossos serviços estiveram parados para repensarmos um pouco. Pronto. E no fundo já fizemos 2 conversas e aquilo que tem sido a pedra de toque tem sido sobretudo desde o entusiasmo por retomar o serviço, por voltar à estrada, como as saudades dos utilizadores ou as dúvidas sobre como é que eu vou regressar à estrada, que cuidados é que eu tenho que ter. E é de todos esses sentimentos tão dispares que, no fundo, nós nos propusemos lançar esta conversa que vamos aqui ter hoje, para também procurar fornecer algumas respostas, porque aquilo que temos visto é que existem muitas dúvidas, há muitos serviços que já se fizeram à estrada, que já tomaram opções, e há outros que ainda não o conseguiram fazer totalmente, seja por que razões for. Mas, portanto, apesar também isto de haver algumas diretrizes, algumas diretivas, portanto, e como estas que eu aqui vos apresento e que nós colocámos na divulgação do encontro previamente para reflexão e para até poderem colocar algumas questões aqui hoje, mas, portanto, apesar de existir alguma documentação, muitas destas dúvidas mantêm-se. Este será o primeiro encontro, haverá um segundo encontro, a seu tempo depois avançaremos a data, mas nós aquilo que queremos aqui trazer à pedra são, no fundo, 4 perspectivas diferentes. Por um lado, a perspectiva de profissionais no terreno e qual a resposta concreta que foi dada. Depois, queremos aqui também trazer a perspectiva da academia, da universidade, sobre a questão do Covid e sobre as oportunidades que podem se gerar para as bibliotecas itinerantes. E depois teremos outras 2 perspectivas num outro encontro. Eu aqui chamei a perspectiva Estado, se calhar não é a terminologia mais correta, mas vamos ter num próximo encontro a perspectiva de alguém que tem um conhecimento um pouco mais diversificado ao nível das várias regiões e das diversas comunidades intermunicipais, e vamos também procurar trazer a perspectiva de um profissional da saúde, não é? Porque estamos a falar de uma pandemia, de uma situação com muitas questões em termos de saúde pública que são precisas acautelar, e portanto é preciso ter também essa perspectiva, e procuraremos trazê-la também aqui a debate numa próxima ocasião. Como é que nós vamos funcionar? Vamos ter 2 convidados, como foi anunciado, cada convidado terá cerca de 10 a 15 minutos para apresentar os seus pontos de vista. O que é que nós vamos pedir? Vamos pedir que durante as apresentações dos nossos oradores que inativem as câmaras e os microfones, só para facilitarmos aqui a questões de ruídos de fundo e para nos entendermos mais facilmente. E depois, no restante tempo,
esta sessão está prevista para cerca de 1 hora, dependerá também das questões. Teremos uma fase de perguntas e respostas. O que é que nós vos vamos pedir? Vamos pedir que ao longo da sessão, caso tenham alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar, vão colocando também essa questão no chat e nós, os moderadores, também depois fazemos a questão e a tarefa, teremos a tarefa de fazer de mediadores. Pronto, só aqui para explicar, eu creio que já todos perceberam, mas portanto aqui no fundo terão as opções de inativação da câmara e do microfone, e depois no canto superior direito tem a opção do chat. Pronto, onde depois poderão então ir colocando essas perguntas para também elas não fiquem esquecidas durante a sessão. Pronto. Sem mais demoras, vamos passar ao nosso primeiro convidado, que é o Roberto, que é conhecido todos, chefe da secção de coordenação de bibliotecas da Diputação de Lyon e presidente da ACLEBIN, um estudioso e um especialista do que é que são as bibliotecas itinerantes e que nos vem aqui trazer, no fundo, a perspectiva do profissional no terreno. Portanto, e eu passava então a palavra ao Roberto. Boa noite a todos. Sim, Roberto. Sim, adelante. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite a esta conversa. Yo quería hablarles de mi experiencia profesional y un poco de la experiencia profesional de nuestros colegas españoles en los servicios bibliotecarios itinerantes con el COVID. La verdad es que ha sido difícil y sigue siendo difícil porque la principal palabra, el principal concepto que lo reúne a todo es incertidumbre. Incertidumbre a la hora de actuar, a la hora de planificar, a la hora de tomar decisiones. Incertidumbre porque, como les pasa a todos ustedes, no conocemos a nadie que nos pueda aconsejar que haya vivido antes una situación como esta y, por lo tanto, tenemos el peligro, pero también el privilegio de ser los primeros en actuar a sabiendas que nos podemos equivocar en cualquier momento. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en España la incidencia del virus ha sido muy grande y el estado de confinamiento, el estado de alarma ha sido muy prolongado. Empezó el 15 de marzo y terminó el 21 de junio. Esto ha supuesto un duro golpe a la sociedad, por supuesto, a la economía, pero también a la labor de las bibliotecas. Según avanzaba el confinamiento, según avanzaban los días en casa, algunos bibliotecarios empezábamos a preguntarnos lo siguiente: si llevamos años defendiendo que la biblioteca y la biblioteca itinerante sobre todo es un servicio esencial, un servicio al servicio, valga la redundancia, de los más vulnerables, de aquellas personas que peor lo pasan, de aquellas personas que más lo necesitan, aquellas personas que tienen menos medios para vivir y para sobrevivir. Si hemos estado defendiendo durante tantos años esto, ahora, en pleno confinamiento, ¿por qué tenemos las bibliotecas cerradas? Y esta era una pregunta que cada vez se hacía más grande dentro de nosotros. Recuerdo que para mí fue una sorpresa encontrarme en las redes sociales una compañera, Carma Fenoy, que hacía esta reflexión también, hacía en alto, y para la contestación de los compañeros en general fue muy pobre. Es decir, el gremio en cuestión, es decir, los bibliotecarios no estaban muy de acuerdo con que había que abrir las bibliotecas y que por lo tanto no eran servicios esenciales.
La verdad es que en nuestro caso, en los bibliobuses de León, abrimos las bibliotecas en cuanto se pudieron, y que fue el 18 de mayo. Recuerdo que no era el mejor momento para abrir porque todo estaba en contra. Estaba en contra digamos, la doctrina de la Federación de Asociaciones de Bibliotecarios de España, que no entendía el tema y, de hecho, estaba defendiendo todo lo contrario con sus, sus comunicados. Recuerdo que antes, en pleno confinamiento, nosotros pusimos especial hincapié, aumentamos un servicio que ya teníamos funcionando, que era el empréstito de libros por correo postal. También fue un momento complicado para tomar una decisión, porque justamente lo pusimos en funcionamiento al día siguiente en el que la Federación Española de Asociaciones de Bibliotecarios había publicado un comunicado donde defendía que no se podía estar en contacto con las colecciones, con los libros, con las películas, con lo que eran las colecciones de las bibliotecas. Aún así, nosotros lo hicimos. Y la cosa funcionó porque nos empezaron a llegar mensajes de agradecimiento y, en muchos casos, de alivio de que, gracias a estos envíos por correo, la vida de nuestros usuarios empezaba a ser un poquito más fácil. El confinamiento se llevaba un poquito mejor. Y eso alienta y justifica nuestra creencia de que las bibliotecas son servicios esenciales, servicios equiparables a otros servicios esenciales como son la sanidad, como son la educación. De hecho, en España el acceso a la cultura es un derecho fundamental. Nuestra Constitución reconoce varios derechos, pero los más importantes y los que son ineludibles son los derechos fundamentales, y ahí está el acceso a la cultura. Nuestro trabajo, como bien sabéis todos, no es el acceso a la cultura con carácter general, sino el acceso a la cultura a aquellos que no tienen otra opción para llegar a los libros, llegar a las películas, llegar a los pensadores, llegar al entretenimiento. No tienen otra opción más que nosotros. Por lo tanto, nuestra obligación es doble. Recuerdo que cuando empezamos a sacar los bibliobuses a la calle de nuevo, a nuestros pueblos, las restricciones por el tema de salud eran grandes, hasta el punto de que pues nuestros bibliotecarios trabajaban en la calle, evitando que los usuarios tomaran contacto directo con las colecciones bibliográficas, por motivos de seguridad. Antes de esta apertura, nuestra Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles, ACREBIM, publicó un protocolo de actuación en el caso de la reapertura de los servicios. Y la verdad es que, la reapertura de los servicios en toda España no fue al mismo tiempo, fue escalonada. Nosotros abrimos al principio, en León abrimos al principio y seguimos prácticamente línea por línea aquel protocolo. Y la verdad es que, de nuevo, conseguimos los mensajes de aliento y de gratitud de nuestros usuarios. Estaban, como ellos decían, absolutamente necesitados de que volviéramos y celebraban nuestra vuelta, hasta el punto de que se amoldaron, se adaptaron totalmente a las nuevas necesidades del servicio, es decir, a ser atendidos en la calle, a pedir los libros al bibliotecario, el bibliotecario se los buscaba y se los bajaba a la calle de nuevo, a ir con mascarillas, con guantes en ese momento y, en definitiva, a tener una nueva realidad que era, en principio, molesta, lenta, pero que al final el resultado era que el bibliobús estaba en su pueblo, en su población,
y eso es lo que queríamos todos. Mientras llegamos a este momento, en el propio confinamiento tuvimos también bastante actividad. Empezamos a trabajar desde dos vías diferentes. La vía interna, es decir, nosotros todos, los presentes ahora como bibliotecarios, sabemos que para atender al usuario hay que hacer mucho trabajo dentro de la biblioteca, de puertas adentro, cuando nadie nos ve. Y ese trabajo de mantenimiento de bases de datos, de colecciones, de procesos, de nuevos replanteamientos, se hizo fundamentalmente por medio del teletrabajo. Tuvimos a todo el equipo teletrabajando, excepto dos personas. Esas dos personas realmente eran nuestro nexo material entre lo que se estaba haciendo, virtualmente, y las oficinas y los almacenes donde habitualmente trabajamos. ¿Qué hicimos? Fundamentalmente, de cara al interior, todo esto, pero también trabajamos de cara al exterior. Es decir, pensando en el usuario y comunicando con el usuario. En este sentido, fundamentalmente, se ocuparon los bibliobuses del Bierzo, son 2 bibliobuses, nosotros tenemos una flota de 6, estos 2 bibliobuses se ocuparon fundamentalmente de estas tareas. ¿Y qué hicieron? Pues hicieron, desde un punto de vista digital, es decir, utilizando Internet, hicieron fundamentalmente recomendaciones bibliográficas, cuentacuentos, pero también estuvieron en contacto con sus usuarios mediante llamadas telefónicas, mediante grupos de WhatsApp que crearon, fundamentalmente también para conseguir animar a las personas que ellas, que en este caso son bibliotecarias, visitan todos los meses. Como sabéis, la relación de un bibliotecario de biblioteca itinerante y sus usuarios es muy cercana, es la más cercana dentro del mundo de las bibliotecas, y eso crea unos lazos de amistad, incluso de confianza, unos lazos de obligación, y ellas pues trabajaron fuerte en este campo para, sobre todo, atender, mandar mensajes de ánimos a las personas más mayores o a las personas que viven solas. Por otro lado, también desarrollamos estos préstamos por correo que decía antes, mediante una empresa de transporte, puesto que el Servicio Nacional de Correos estaba prácticamente fuera de juego, no funcionaba, y por lo tanto preferimos pagar a una empresa. Estas 2 personas del equipo que estaban en la oficina preparaban esos pedidos y los hacían funcionar, los hacían llevar a sus destinos. Pero en España ya hemos, de momento, con esa incertidumbre de la que hablaba al principio, en España estamos ahora mismo fuera ya de la pandemia, pero en un estadio nuevo que el Gobierno ha titulado como nueva normalidad. En esa nueva normalidad sabemos que podemos abandonarla en cualquier momento cuando la enfermedad crezca, pero mientras se nos permite ya que los usuarios tengan acceso a las colecciones, es decir, que los usuarios puedan entrar al bibliobús. Ahora mismo hay varios bibliobuses por toda la geografía española que ya están trabajando y están aceptando usuarios en su interior. Y bueno, creo que ese es el procedimiento. En nuestro caso, en los bibliobuses de León, hemos vuelto a redactar un nuevo protocolo para ponerlo a funcionar a partir del 31 de agosto. Ese día, si la situación sanitaria lo permite, empezaremos a admitir usuarios en el interior de los bibliobuses con unas estrictas medidas de seguridad, tales como gel hidroalcohólico en la puerta, uso obligatorio de mascarilla, alfombras desinfectantes en el suelo a la hora de entrar
y una desinfección diaria por medio de máquinas cañones de ozono. Y, por supuesto, habrá una cuarentena de las colecciones. Ahora en Castilla y León la cuarentena son 3 días. Y también habrá una limitación del aforo de asistentes que lo hemos fijado en 5 personas como máximo. Estamos hablando de bibliobuses un poco grandes, que son de unos 9 metros de largo, total unos 18 metros cuadrados. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero creo sinceramente que tenemos el privilegio de poder, con nuestro trabajo y nuestras habilidades, poder conseguir que la población disminuya un poco la tensión de estos días, la tragedia de estos días, y podamos, digamos, mitigar tanto dolor, porque estamos preparados para ello. Y si las bibliotecas públicas y las bibliotecas itinerantes en especial son servicios esenciales, este es uno de los servicios que ahora mismo tendríamos que estar dando para estar a la altura de aquellos servicios que se enfrentaron directamente, aquellos servicios sociales que se enfrentaron directamente con la enfermedad. Y bueno, pues hasta aquí están mis 15 minutos, con lo que pues muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto, pela tua partilha de como em Espanha estão a lidar com esta questão do Covid. Entretanto, também se foram juntando a nós mais alguns participantes, a quem já fomos dando também aqui as nossas boas-vindas. Sem mais demoras, passaria então a apresentar a próxima oradora, a doutora Maria Beatriz Marques, só aqui, um segundo só, portanto, professora na Universidade de Coimbra, doutorada em Letras com uma tese intitulada A Satisfação do Cliente de Serviços de Informação às Bibliotecas Públicas da Região Centro, e que nos vem aqui trazer, no fundo, a perspectiva da Academia sobre esta questão do Covid e como, e até em conversa que tivemos ontem, que foi bastante proveitosa, em como estes tempos que parecem ser de trevas, podem ser para as bibliotecas itinerantes uma oportunidade a aproveitar. Passaria então a palavra à doutora Beatriz Marques. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite e muitos parabéns a todos aqueles que querem de facto fazer a mudança e criar novos caminhos, alinharem novos desafios que se colocam às bibliotecas móveis em particular, aos serviços de informação em geral e, naturalmente, à cultura. Eu começaria, hoje estou numa fase de Humberto Eco, eu começaria por uma afirmação que Humberto Eco fez, uma interrogação, se quiserem, e uma afirmação sobre o que a cultura pretende. E ele respondia, a cultura pretende tornar o infinito compreensível. Ora, pegando na deixa que nuestro invitado Roberto ha terminado su comunicación, yo diría lo siguiente. Este é momento crucial para os serviços de informação, para a cultura, para as bibliotecas em geral e móveis em particular. Porquê? Porque, de facto, é um ponto de paragem. Eu hoje
depois de ter estado ontem aqui a falar um bocadinho com os organizadores, decidi partilhar convosco um modelo que eu designei. Eu trabalho na área do marketing, portanto designei por um modelo de 3 R's, o modelo de criar, inovar e trabalhar. E vou basicamente aproveitar estes minutos que me deram para falar um bocadinho sobre isso. Eu gostaria de dizer o seguinte: o ser humano tem um conjunto de competências, um conjunto de necessidades que têm que ser satisfeitas. Essas necessidades, naturalmente, são divididas pelo grande teórico Abraham Maslow em necessidades primárias e secundárias. Quando falamos em necessidades de segurança, neste caso da saúde física, estamos no domínio das necessidades primárias. Quando falamos nas necessidades secundárias, nós estamos naturalmente a falar e a entrar nesta afirmação de Humberto Eco, que é complementada por uma outra que diz que, e passo a citar, a leitura é uma necessidade biológica da espécie. E nenhum ecrã, nenhuma tecnologia conseguirão suprimir a necessidade da leitura tradicional. Ou seja, estamos numa fase em que temos que criar um equilíbrio nos sistemas. Os sistemas têm naturalmente tendência ao desequilíbrio, à entropia. Cabe-nos a nós, seres humanos, contribuir para criar equilíbrios. E esse equilíbrio tem que ser calibrado entre a defesa das necessidades primárias do ser humano, a saúde, e a defesa das necessidades secundárias do indivíduo, que são aquelas de natureza emocional, espiritual. Ora, para isto, naturalmente, os bibliotecários e os cientistas da informação em geral têm que criar mecanismos de defesa individual e coletiva. Mas esses mecanismos têm que ser, se quiserem, desenhados com base nestes 3 R's que eu elenquei. Criar. Obviamente que, e eu não estou a dizer nada que já não tenha dito e escrito há vários anos, porque eu tenho uma perspectiva da academia, mas também trabalhei durante vários anos em bibliotecas e em arquivos também, e tive a oportunidade, quando realizei a minha tese de doutoramento, de visitar todas as bibliotecas de leitura pública da região centro. Ora, aquilo que eu quero deixar aqui como ideia fundamental é que estamos num momento de oportunidade. Oportunidade para quê? Para descer do pedestal. Oportunidade para sair daquilo que eu designei há uns tempos dos elefantes brancos que foram construídos a partir de 1987 em Portugal. E que estamos agora numa altura em que temos que ter algum cuidado, porque podemos cair exatamente pelas mesmas razões, nos mesmos erros do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da gestão. Em 1987, quando surge a rede de leitura pública em Portugal, estávamos, e a nossa história é muito parecida, quando eu digo estávamos, estou a integrar Portugal e Espanha, estávamos a entrar na União Europeia. Estavam
a chegar a Portugal muitos fundos comunitários. E, naturalmente, o que é que se fez? Tinha que se gastar o dinheiro. E delineou-se muito bem, à época, estávamos nos finais da década de 80, inícios da década de 90, fez-se um plano estratégico para a criação de leitura, de bibliotecas de leitura pública. Esse plano, feito à época, era, do ponto de vista estratégico, um plano muitíssimo bem montado. Porquê? Porque estávamos num país que tinha acabado de sair de uma ditadura, de um obscurantismo cultural. E, portanto, havia que criar alguma coisa. E então fez-se um plano com base em dados de natureza quantitativa, as chamadas BM1, BM2, BM3, de acordo com o número de habitantes por concelho, e começaram-se a construir bibliotecas. E neste momento nós temos uma rede de leitura pública que, do ponto de vista físico, é uma das melhores da Europa, se não uma das melhores do mundo. Este elemento foi fundamental, e eu já escrevi, à época era preferível fazer alguma coisa do que não fazer nada, por isso é muito fácil, numa postura anacrónica, questionar ou criticar a atitude em particular, da grande obreira da doutora Maria José Moura, mas não é essa a minha perspectiva. O que foi feito e muito bem feito. Agora, volvidas estas décadas, nós temos que pensar que não basta ter uma biblioteca muito bonita, muito bem equipada e que viva num paradigma custodial, fechada sobre si mesma, como dizia agora uma das grandes também obreiras da política de bibliotecas em Portugal, esquece-me agora o nome, Inês Cabral, está errado o nome, Maria Luísa Cabral, que dizia, a expressão é dela, que os bibliotecários em Portugal viviam todos a olhar para o umbigo. Um livrinho que ela tinha, Bibliotecas, Acesso Sempre, ela utilizava esta expressão: os bibliotecários olham para o umbigo. Ou olham para o umbigo porque há Covid, ou olham para o umbigo porque há um modelo definido centralmente, e o modelo tem as regras que são emanadas da IFLA a dizer o que é que se deve fazer, o que é as linhas de orientação da IFLA que se deve fazer para os jovens, para os idosos, etc, etc. Ora, quando eu digo que é preciso ter atenção para não cairmos no mesmo erro, é que estão a chegar novamente fundos da União Europeia, e nós não vamos cair agora nas bibliotecas móveis, nós não vamos criar bibliotecas móveis à imagem e semelhança das bibliotecas públicas que foram criadas desde os finais da década de 80, ou seja, bibliotecas móveis que são iguais em todos os sítios do país, em todos os países da União Europeia e em todos os países do mundo. Nós temos que criar. O que é isto criar? Criar é um conceito que tem a ver com fazer diferente. Nós vivemos na civilização, na sociedade do copy-paste.
E nós não podemos criar uma rede de bibliotecas móveis que seja um decalque daquilo que já existe em Portugal ou daquilo que já existe nos países mais desenvolvidos da Europa e do mundo. Nós temos que criar bibliotecas móveis com serviços adaptados a cada país, a cada região, a cada localidade. E Portugal, apesar de ser um país pequenino, é um país com grandes assimetrias. E por isso há que diferenciar. Esta é a chave. Diferenciar, que eu incluo no criar, ter ideias novas, pensar diferente. E para pensar diferente e para ter ideias novas, não basta ir ver o que se faz lá fora. É preciso, sobretudo, sair dos tais elefantes brancos e ir para o terreno. E vem o segundo R, inovar. Inovar porquê? Porque não basta ter ideias brilhantes. A academia tem muito esta tendência para desenvolver estudos teóricos. Claro que o nosso trabalho é investigar, mas através daquilo que são os nossos alunos, nós temos como missão fazer com que eles passem da teoria à prática, das ideias à inovação. E essa inovação implica trabalho permanente de auscultação das necessidades das várias comunidades e dos vários segmentos comunitários. Não basta replicar, copiar o que se faz no norte da Europa, nem tampouco replicar aquilo que é feito pela Biblioteca de Miranda do Corvo ou pela Biblioteca de Proença Nova. Porquê? Porque a população de Aveiro, a população do Algarve, a população de Trás-os-Montes, a população de Bragança é diferente da população de Freixo de Espada à Cinta. Então, como é que nós vamos para o terreno? Vamos para o terreno de uma forma simples, dá trabalho, implica ir ao encontro dos nossos utilizadores, mas sem eles não é possível existir bibliotecas. Porque senão, e agora pegando também nas palavras da Simoneta Luz Afonso, as bibliotecas, os museus, na altura aplicado aos museus, não são cemitérios. Podem ser cemitérios muito bonitos, mas se não forem serviços de informação, se não satisfizerem as necessidades das comunidades, não passam de cemitérios. Então, neste momento, nós temos a oportunidade de mudar de atitude e de partir para aquilo que cientificamente designamos por paradigma pós-custodial. Ir ao encontro das pessoas e perguntar-lhes o que é que precisa, o que é que gostava que a sua biblioteca móvel fixa fizesse no seu dia-a-dia para satisfazer as suas necessidades. E essas necessidades são das mais variadas naturezas. Daí que criar uma política de bibliotecas, criar uma política de bibliotecas móveis, criar umas guidelines para todo tipo de necessidades, padronizando o cidadão, é de facto cair num grande erro. É, mais uma vez, desperdiçar recursos que podem ser utilizados para ir ao encontro do cidadão. E eu acabo já. E porquê que é importante ir ao encontro do cidadão? Porque em 2011
E nós não podemos pensar que, porque senão estamos a voltar ao tempo, o Salazar foi agora comemorado o aniversário, estamos a voltar a um tempo em que as bibliotecas são quase comparadas, ou tudo que é serviço público e cultural é quase comparado, como no tempo do Salazar, ao hino português e à bandeira nacional. Valores que são eternos, serviços que são eternos. Porquê? Porque são do interesse público. Nada hoje é do interesse público e tudo é do interesse público. Então, quem é que determina esse interesse? As pessoas. Recordo que em 2011 o governo conservador inglês encerrou 468 bibliotecas e destas 468, 54 eram bibliotecas móveis. Ora, isto para dizer o quê? Para dizer que agarramos esta oportunidade de nos afirmarmos no tecido cultural português, espanhol e ibérico, ou então, se perdermos, eu considero que esta será a última oportunidade para a cultura. Ou a cultura se afirma como uma necessidade básica, e perdendo aquele caráter sacrossanto, ou então, muito rapidamente, vai-nos acontecer o que aconteceu em 2011, isto já não falo nos encerramentos, nas reduções de horários de funcionamento, nas reduções em termos de aquisições de recursos informativos. Eu estou a falar e estou a ser radical porque nós temos que perceber que esta é a nossa última oportunidade de fazer ver, junto do poder político, que é quem toma as decisões, a necessidade de nos reconhecer como bens essenciais. E esse reconhecimento não passa pela elaboração de documentos normativos ou condicionadores, passa pelo nosso trabalho. Quando as nossas populações, as nossas comunidades de idosos, de jovens, de crianças, de adultos, de profissionais, de professores, de empresários, quando as nossas comunidades e estes segmentos todos reconhecerem a importância da cultura e das bibliotecas, sejam elas de que natureza forem, aí sim nós estamos numa situação minimamente aceitável. Até lá há muito trabalho para fazer. E volto a repetir, trabalho que não pode ser assente na cópia, mas na criação. Trabalho que não pode ser um documento assente em palavras muito bonitas, mas uma mudança efetiva que passa pela renovação de mentalidades, pela pressão em relação aos órgãos decisores, e isso está, não há receitas, a academia não tem receitas para o terreno no pré-Covid ou no pós-Covid. Esta é uma opção. Equilibrar, e acabo como comecei, as necessidades primárias com as secundárias, equilibrar o bem-estar físico com o bem-estar mental. E essa é a grande, se quiserem, questão que nós temos que trabalhar a partir daqui. Como fazer para criar, inovar? Receita, trabalhar. E muito obrigada mais uma vez, estou disponível para toda, julgo que já esgotei o meu tempo, já ultrapassei. Estamos com margem. Peço desculpa, sou o Dr. João, mas como não tenho aqui o meu PowerPoint, estou disponível para o que entenderem questionar,
na medida dos meus conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigado nós pelo seu contributo. Tivemos aqui dois excelentes contributos, esperando também que tenham trazido a todos aqueles que se juntaram aqui hoje pistas para o dia da manhã. Entretanto, aqui no chat não foram sendo colocadas questões, mas entretanto já me foram aqui, os moderadores vão começar por colocar questões. Portanto, eu passava a palavra ao Rui Guedes de Penafiel. Ora bem, depois destes dois testemunhos absolutamente essenciais para aquilo que é o propósito deste encontro, eu vou colocar uma questão muito simples, muito objetiva à doutora Beatriz Marques, em primeiro lugar. Porque acho que é um bocadinho também aquilo que nós os quatro que estamos aqui a começar a levantar esta questão das bibliotecas itinerantes numa perspectiva um pouco mais aprofundada, obviamente sem querermos diminuir a presença de todos os colegas que fazem parte deste universo, obviamente. Mas, por uma questão inicial, eu gostava de perguntar à professora Maria Beatriz Marques a sua opinião enquanto académica, enquanto bibliotecária e pessoal também, com que olhos é que vê neste momento, neste contexto, iniciativas como estas da nave voadora, o que é que, em seu entender, podem acrescentar uma realidade que tem estado um pouco dispersa e que, com o esforço que vamos fazendo para agregar aqui todos os profissionais e alargar esse espectro ao nível, para além daquilo que concerne essencialmente ou exclusivamente ao universo das bibliotecas itinerantes, como está aqui bem patente, inclusive até num contexto internacional. Temos aqui colegas espanhóis, temos aqui colegas do Brasil. Com que olhos é que a Academia, a doutora Maria Beatriz Marques e a Maria Beatriz Marques veem iniciativas como estas que estamos aqui a promover? Muito obrigada pela pergunta. Esta iniciativa é uma pedrada no charco, porque eu sou muito cética em relação. Eu não sou política, portanto, eu não tenho que estar a medir as palavras e, como tal, eu vou manifestar a minha opinião, pediu-me a minha opinião pessoal e académica. Eu vou tentar responder à sua pergunta. Do ponto de vista teórico, eu acho que a mensagem que eu passo nas minhas aulas, na minha escola, é uma mensagem que vai nesta linha. É uma mensagem que aposta na necessidade de cada um criar e inovar através daquilo que são as suas competências e tentando, naturalmente, posicionar e criar uma marca registada, que é a marca da leitura pública, da leitura, da cultura, como um património fundamental dos países. E como tal, eu acho que temos belíssimos profissionais, temos belíssimos alunos, temos belíssimos criativos em Portugal e em Espanha também. Do ponto de vista pessoal, a minha experiência diz-me que enquanto não houver, e agora falo fruto da minha experiência no terreno, a situação, e eu falo do que conheço, a situação das bibliotecas em Portugal
e estou-me a referir em particular às bibliotecas do ensino, das bibliotecas de leitura pública, é uma situação que nos cria algo, que me cria alguma ansiedade, porque eu vi situações absolutamente inacreditáveis nas bibliotecas que eu conheci in loco na região centro. Naturalmente que esta iniciativa é uma pedrada no chão. Porquê? Eu estou a falar com pessoas que, pela sua própria natureza, não estão acomodadas. São pessoas que têm como experiência diária ir para o terreno, esteja chuva, esteja sol, servindo uma pessoa ou servindo 10 pessoas e que estão dedicados àquilo que estão a fazer. Portanto, estão motivados. E enquanto não houver esta motivação, esta paixão por aquilo que se está a fazer, não vale a pena estar um tostão numa biblioteca. Não vale a pena andar a percorrer a Europa e o mundo a ver o que se faz lá fora, porque nós temos capacidades e aquilo que se diz, o nosso capital intelectual é muitíssimo bom. O problema é que esse capital, quando está a atuar no terreno em Portugal, é um capital absolutamente subaproveitado. Porque eu tenho alunos, não estão aqui alguns, mas eu tenho alunos que, quando eu chegava às bibliotecas, me diziam, ó professora, o que é que eu faço? E eram alunos brilhantes, eram alunos que tinham sido absolutamente brilhantes enquanto andavam a fazer a sua formação e que depois são absorvidos pelo sistema. E o sistema acaba por retirar a paixão com que se sai da academia. E começam-se a alimentar mecanismos de rotina que não conduzem a nada e que não conseguem criar satisfazer essas tais necessidades e criar os equilíbrios entre aquilo que a biblioteca acha ou os órgãos nacionais ou internacionais acham que deve ser a biblioteca e aquilo que as pessoas acham que deve ser a biblioteca. Enquanto estivermos neste divórcio entre aquilo que nós achamos e aquilo que as pessoas acham, nós nunca mais conseguimos criar equilíbrios. E para isso é preciso trabalho de equipa, é preciso que a academia dialogue com quem, a nível nacional e internacional, define as políticas das bibliotecas, quer a nível, quando eu falo a nível nacional, falo no caso das bibliotecas móveis, a nível municipal, ou no caso espanhol, concelhio ou provincial, e criarmos serviços que não sejam aquilo que a IFLA diz, aquilo que a DESLAP diz, aquilo que eu, Maria Beatriz, digo, mas aquilo que o António, Manuel, o Joaquim, no terreno, dizem que deve ser, e tem que haver essa aproximação. Eu, quando andei na região centro, eu só dizia, todas as pessoas que estão a elaborar os relatórios relativamente à rede de leitura pública, já foram inauguradas não sei quantas bibliotecas, a cobertura, o território nacional tem quase uma cobertura total, e eu só dizia, Lisboa havia de vir ao terreno e ver o que é de facto o trabalho dos bibliotecários
completamente desamparados, completamente abandonados a si próprios. E no caso dos bibliotecários das bibliotecas móveis, ainda se deve sentir mais. Aliás, eu já pedi a alguns que eu quero ir visitar, fazer os vossos cursos, porque eu quero sentir a pulsação dos vossos clientes e eu quero saber de facto o que é que eles querem. E por isso dou-vos os parabéns, mas peço-vos para não criarem, não copiarem, não fazerem igual, tentarem ir ao encontro da pessoa com as devidas precauções, obviamente, mas satisfazendo-lhes a alma. E neste momento, para além da saúde física, o nosso papel ao nível da saúde mental é fundamental. Eu não sei se lhe respondi. Creio que sim, creio que o Rui respondeu. Entretanto, temos aqui mais aliás, duas questões, que será a Dulce Correia, que pedia que intervisse, por favor. Olá novamente a todos. Eu tinha aqui duas questões. Uma para o nosso colega espanhol, que eu peço desculpa que não retive o nome. Roberto. Que, primeiro, dizer que disse algo que me sensibilizou, que é procurar um hipotético para tornar a vida das pessoas melhores. E atendendo às notícias que nós vimos na televisão, isto foi de facto uma missão emocionante, difícil. Portanto, então, parabéns, porque se nós vivemos tempos difíceis, a Espanha viveu tempos complicadíssimos. A questão que eu queria colocar ao nosso colega, e depois outra à doutora Beatriz, ao nosso colega era, falaram em tempo de quarentena dos livros. Qual é exatamente? Eu pareceu-me 3 dias, portanto, era isso que eu gostava que continuasse. Em relação à doutora Beatriz, se calhar faria já as duas perguntas, se calhar é melhor, não? E sim. Vocês responderiam. Concordo? À doutora Beatriz, ela sempre disse nas nossas aulas, quem determina o interesse são as pessoas, é verdade, e isso no terreno é exatamente isso, mas gostava de saber, na opinião dela, como é que a academia pode impulsionar a criação de uma política de bibliotecas, sobretudo a nível governamental. Como é que a academia pode pôr a mão na massa e impulsionar, e não ser só uma associação de bibliotecários que não está muito passivo e muito passivo. Pronto, é a questão. Obrigada. Disculpa, Dulce, ¿alguien podría repetirme las preguntas o traducírmelas? Entre el idioma y la mala conexión no acabo de entender nada, por favor. Qual era o período de quarentena dos livros que vocês estão a aplicar en España? La cuarentena de los libros, sí. La cuarentena de los libros es en principio, cuando empezó el confinamiento, el estado de alarma, toda la autoridad estaba centralizada en el gobierno de Madrid. Y el gobierno de Madrid dio unas directrices para actuar en el confinamiento. Cuando una de estas directrices fue la cuarentena de 15 días para todas las colecciones que salieran de las bibliotecas y que se reintegraran, se devolvieran después del empréstito. Esto fue en la fase 1. La vuelta a la normalidad se ha hecho en España mediante un periodo de desescalada, que se ha llamado así, desescalada de 4 fases. 0, 1, 2, 3. En la 0 prácticamente seguíamos como aislados y confinados en casa, y en la 1 ya se pudieron abrir las bibliotecas, con muchas restricciones. Una de ellas fue en la cuarentena de los libros.
La cuarentena de los libros fue 15 días, 2 semanas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Pues pasó que una vez que llegamos a la fase 3 y por lo tanto entramos en la nueva normalidad, el poder centralizado de Madrid se devuelve a los gobiernos regionales. España está dividida en 17 regiones que tienen poder autónomo para muchas cosas, la cultura fundamentalmente, vías y obras, economía, tienen poder como si fueran estados pequeños. El confinamiento, el estado de alarma, supuso un estado de excepción, donde los gobiernos regionales se quedaron sin su poder en favor del gobierno central. Cuando el estado de alarma acaba, los gobiernos regionales recuperan su poder. De tal forma que ahora mismo tenemos 17 formas diferentes de afrontar la pandemia, la nueva normalidad. Y por lo tanto hay comunidades, hay regiones donde continúan los 15 días de cuarentena, mientras que en Castilla y León el gobierno de esta región donde nosotros vivimos estableció 3 días de cuarentena. La verdad es que nos pareció un salto muy fuerte, muy brusco en pocos días, porque hoy había 15 días y mañana había 3 días nada más. Ahora mismo estamos con 3 días. Pero es una medida un poco, no absurda, pero un poco limitada, porque esto pasa con los libros de las bibliotecas. Pero, ¿qué pasa con las solicitudes, las instancias, todos los impresos que llegan del ciudadano a la administración? ¿Hay que retener los 3 días o 15 días y paralizar el proceso administrativo? ¿Qué hacemos con los documentos que se entregan a los investigadores? ¿También hay que ponerlos en cuarentena? En principio, esto último sí, pero sin embargo no está previsto paralizar los procesos administrativos. Ejemplo personal. Yo, en mi oficina, tengo que guardar 3 días todos los libros que me devuelven. Sin embargo, tengo encima de la mesa expedientes en papel que no se paralizan y acaban de venir de la calle. Acaban de venir del ciudadano de fuera de la administración. No es lógico. Por lo que volvemos siempre al mismo sitio, y es que hay una desconexión total entre el mundo de las bibliotecas y el resto del mundo. Es un poco lo que decía María Beatriz. ¿Por qué pasa esto? Pues por múltiples razones. Quizá por, digamos, actitudes interesadas de los gobiernos. Es decir, los gobiernos no necesitan ciudadanos críticos y nosotros nos dedicamos a fabricar ciudadanos críticos. Porque si nosotros tuviéramos la facultad de hacer muchos ciudadanos críticos, ninguno de los gobernantes ahora mismo en el puesto estarían gobernando. Así de fácil. Porque el hecho de tener ciudadanos críticos no es suficiente, porque nosotros también fabricamos ciudadanos críticos, autónomos y comprometidos. Y eso es la labor de las bibliotecas. Porque ahora mismo todos criticamos a los gobernantes, pero nadie hace nada, porque nadie se compromete y porque todos están esperando a que alguien, otra persona, un partido, haga algo. Nosotros no lo hacemos. Por lo tanto, solo somos medianamente críticos, pero no somos autónomos ni somos comprometidos. Por una parte. Por otra parte, la sociedad está montada sobre principios de consumo. Las bibliotecas han intentado entrar en el mundo del consumo. ¿Cómo? Por ejemplo, hay corrientes bibliotecarias donde a los usuarios los llaman clientes. Ya estamos ahí en el mundo del consumo. Hay estudios bibliotecarios sobre el retorno de la inversión, es decir, vamos a hablar en el mismo lenguaje de los economistas para que entiendan el valor de lo que hacemos. Bien,
pero aún así tampoco es suficiente. Y buena parte de la culpa, o mejor dicho, lo importante de los problemas no es quién los crea, sino las soluciones a esos problemas. Pero para llegar a las soluciones de los problemas necesitamos saber quién los crea, que al final viene a ser lo mismo. Buena parte de la culpa es del propio bibliotecario. Hay como ha dicho Beatriz, hay muy buenos bibliotecarios en todos los países, comprometidos, motivados, abandonados, efectivamente, pero no son suficientes. Los bibliotecarios tenemos muchos defectos. Uno de ellos es que no nos preocupamos, o mejor dicho, no tenemos tiempo o no buscamos tiempo, no lo sé, yo el primero, en publicitar lo que hacemos. Lo que hacemos es muy importante, pero no encontramos el momento ni el medio para decirle a la sociedad, señores, miren lo que tienen aquí. Porque claro, nosotros ¿qué somos? Somos fundamentalmente un servicio social. Y un servicio social polivalente, es decir, con una única inversión somos capaces de atender muchas facetas que la administración tiene que pagar de forma multiplicada. Nosotros ayudamos a buscar trabajo, nosotros damos techo a los sin techo, nosotros hacemos de guardería para las crianzas, nosotros informamos a las empresas, ¿por qué no? Consolamos al que lo necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se llaman servicios de asesoramiento económico, de acción social, guarderías, como he dicho, pero sin embargo en la biblioteca lo tienen solo con un presupuesto. Y nosotros no somos capaces de difundir esto. Luego, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, nunca. Es cierto que en las partidas presupuestarias de las bibliotecas no suele haber, sobre todo en las pequeñas, no suele haber una sección, una partida para la publicidad. Pues habría que crearla y habría que tener, además, técnicos en comunicación. Porque los bibliotecarios, y este es otra gran virtud, pero también otro gran defecto nuestro, es que pretendemos hacerlo todo nosotros. Sabemos de todo y somos capaces de hacerlo todo. El problema de eso, que sí, lo hacemos, el problema es que no somos especialistas en nada. Y al no ser especialistas en nada, pues no llegamos hasta donde llega un especialista. Ese es con lo que el tema de las bibliotecas es fascinante, pero es muy complicado y parte del problema pasa por nosotros mismos. Por ejemplo, y volviendo a la pregunta de Dulce, las cuarentenas. ¿Por qué ha habido este salto de una cuarentena de 15 días a una cuarentena de 3 días? Pues muy fácil, porque a pesar de que hemos hecho los protocolos y los hemos publicitado, y por ejemplo en España que hay muchas asociaciones de bibliotecarios, cada uno ha hecho su protocolo, a pesar de todo eso, ¿quién nos ha preguntado? Y a lo mejor ni siquiera se han leído los protocolos. No lo sé. Quiero pensar que sí se los han leído, pero no nos han hecho caso. Pero creo que nadie nos ha preguntado y nosotros tampoco hemos llamado a ninguna puerta. Hemos dicho, esto es lo que yo pienso, lo pongo ahí y ya está, ¿no? Eso es una parte, pero la otra parte es llamar a la puerta del despacho y decir, mire, esto es lo que yo pienso sobre esto. ¿Usted qué piensa? Vengo a ayudarle. Realmente no vengo a ayudarle, vengo a invitarle a que piense como yo. Porque, como soy el protagonista de mi servicio, puertas adentro, lógicamente, pues se supone que yo sé más que usted de lo que estamos hablando. Eso sería un poco la estrategia. Pero nadie ni tiene tiempo ni se le abren las puertas, porque los bibliotecarios no somos importantes en este país. No somos importantes. Hace unos 10, 15 años,
asistí a una charla de de animación a la lectura y aquel era un señor que, bueno, pues me gustó mucho, pero dijo algo que me llamó la atención y dijo: yo no estoy preocupado en absoluto por el futuro de mi biblioteca. Dice, porque el próximo alcalde de mi localidad está en mi biblioteca. O sea, era uno de los niños y yo estoy trabajando para que ese alcalde tal. Bien, 10, 15 años después creo, desgraciadamente, que se equivocaba. Porque seguimos igual. ¿Vale? Seguimos igual. Luego, algo hemos hecho mal. Si tenemos las cosas claras, pero los resultados no son los que esperamos, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que lo que estamos haciendo mal es que vamos solos por un camino que nadie transita, solo nosotros. Y lo que hay que hacer es salir a la calle. Es decir, una biblioteca una biblioteca, si quiere ser vista, tiene que estar en todos los lugares donde está la sociedad a la que sirve. Y si aún así nadie se entera, hay que salir a la puerta de la biblioteca y trabajar en la calle. Que la gente te vea y que pregunten quiénes son esos, qué hacen, están locos, no están locos. Pero, como decía Calígula, por lo menos que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en fin, yo, perdón, porque me he extendido un poquito. De modo nenhum, Roberto. Entretanto, o Mars Reina Segovia aqui no chat acrescentou o seu contributo, nomeadamente em relação ao caso da Andaluzia e sobretudo de Málaga, em que mantém uma quarentena de 15 dias. No sé si se me oye. Sí, Marco, si quieres intervir, por favor, para a tua experiencia. Sí. Sí, pues esas es las diferencias que señala Roberto en nuestro país y que son la prueba fehaciente, bueno, de que no es que no seamos oídos, es que incluso en la oportunidad de que se nos oiga, las decisiones las toman otros, porque no hay opción de poder intervenir en esa toma de decisiones. Yo estoy maravillado con la reunión y maravillado con lo que vais exponiendo todos y estoy muy de acuerdo con esa necesidad de convertirnos en un frente más que en un pilar. La palabra frente implica que estamos sosteniendo parte de la estructura, pero estamos expuestos en la innovación, en la ruptura. Ser un pilar implica una parálisis que hace que, aunque sea una posición digna para una construcción, no implica una evolución de esa construcción. No sé si me explico. Y en esa situación frentista, sin ánimo violento ni bélico, sino utilizando la metáfora, en esa situación frentista implica que nos enseñemos y, por lo tanto, al enseñarnos, pues puede que algunos acabemos con la cara colorada, como se dice por aquí abajo. Probablemente muchos acabemos con la cara colorada, pero estemos facilitando que los que vengan detrás o los que están alrededor observen el ejemplo. Nosotros empezamos una semana o dos después de León, el 26 de mayo, y fue gracias a la insistencia no solo de nosotros, sino de una asesora municipal que no pertenece al gobierno municipal, pero que es usuaria del bibliobús y tiene contacto directo con los que toman las decisiones. Y veréis por qué. La idea era que comenzara la red bibliotecaria fija, las 18 bibliotecas fijas. Pero había y existía un problema grave de dotación de empleados. ¿Por qué? Porque había personas en riesgo que no habían incorporado al trabajo, porque había otros que habían decidido tomar vacaciones porque no se fiaban de la salud general del momento. Y en esa situación, la primera decisión que se tomó fue: el bibliobús no abre y los trabajadores empiezan a hacer su servicio en las bibliotecas fijas.
Aquello fue una piedra en el camino que nos encontramos el día que nos incorporábamos al trabajo. Y solo fue solventada a favor nuestra, que queríamos, por supuesto, salir, porque esta asesora llevaba un escrito que previamente habíamos trabajado en un café. Y ese escrito decía: los ciudadanos que atiende el bibliobús son de la misma calidad o categoría que todos aquellos que se van a beneficiar de las aperturas de las bibliotecas fijas. En ese momento las alarmas saltaron arriba, porque ya no era la posición del bibliotecario móvil o del conductor, ya era la igualdad de los ciudadanos. Y en ese momento dejamos de ser pilar para ser frente, porque estamos poniendo delante de ellos en general, delante de la administración que toma decisiones, el papel que ellos no quieren ver. Y es que realmente existen desigualdades que no son buenas de señalar cuando estamos hablando de toma de decisiones políticas. Por eso digo que después de aquello nosotros trabajábamos y empezamos a trabajar al mismo nivel y en el mismo día que los demás. Pero sí que es verdad, y vuelvo a lo de la cara colorada, que en ese momento nosotros estuvimos señalados. Nos señalaron con el dedo diciendo: mira cómo protestan y cómo nos echan en cara. Bueno, pues sí, estamos señalados. Para bien o para mal estamos señalados. Prefiero esa situación frentista y señalada que consigue objetivos, aunque sea superando eslabones, a mantenernos como pilares en una situación conservadora y sobre todo paralítica, sin capacidad de generar movimiento ni que nosotros lo tengamos. Perdonad, gracias. Obrigado, Marcos, pelo teu contributo e pelo teu relatar da experiência em Málaga. Eu não sei se, entretanto, existe alguém que quer colocar mais alguma questão para algum dos intervenientes. Queria só recordar que só faltava aquela pergunta à doutora Beatriz. Sim, doutora. Como é que a Academia podia contribuir para a criação de uma política de bibliotecas nacional? Sou menininha, não é? Azinha, doce. Olha, Dulce, como é que a Academia pode contribuir? Olha, eu vou pegar em tudo que disse o meu amigo e parceiro nesta sessão, o Roberto, que é o seguinte: só há uma cadeira de marketing e comunicação para cientistas da informação e agora desculpem-me a imodéstia, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que por acaso sou eu a responsável, porque o meu tema, eu trabalho a satisfação, é um dos conceitos-chave do marketing. E quando se fala, eu ainda há pouco eu já vi que está aqui o doutor Marcelo Nogueira de Siqueira, ainda há pouco participei indiretamente nos encontros que são realizados com colegas do Brasil e veio à baila a questão do marketing e da comunicação. E dizia um arquivista: mas isso não é connosco, isso é com os marketeers. E depois outro colega disse: não, isso é connosco. Porque enquanto nós, porque é que só há uma cadeira em Coimbra? Porque sou eu que assumi a necessidade de nós criarmos uma marca, de nós criarmos um produto de valor acrescentado, de nós criarmos um posicionamento que obrigue a respeitarem-nos.
Dulce, como é que a Academia pode contribuir para a política nacional de bibliotecas, de arquivos, de informação? De uma forma, da única forma que tem ao seu dispor, que é estar aqui a participar junto de bibliotecários e a tentar passar a mensagem, escrevendo, que é o que eu faço, escrevo muito sobre várias coisas, sempre com o mesmo objetivo, indo a conferências e tendo a comunidade de bibliotecários, se forem bibliotecários ou de arquivistas, a abanar a cabeça e a dizer: esta senhora não está boa, ela diz aqui umas coisas, mas eu costumo dizer aos meus alunos, todos aqueles que disseram alguma coisa fora da caixa foram assassinados, o Martin Luther King, o Mahatma Gandhi. Eu sou a Beatrizinha dos serviços de informação. Portanto, a Academia pode contribuir escrevendo, falando. Agora, se não, quem define a política não quiser ouvir a Academia e quiser estar, como nós temos um bocadinho essa ideia de trabalharmos em corporações, a corporação dos arquivistas, a corporação dos bibliotecários, a corporação dos bibliotecários universitários, dos bibliotecários móveis, dos bibliotecários fixos. Enquanto nós trabalharmos em capelas, não vamos a lado nenhum. Porque, de facto, ó Dulce, eu acredito que tenho muito para aprender. Eu sei um grãozinho daquilo que existe, mas há pessoas, como diz o meu colega aqui do Porto, o Dr. Armando Malheiro da Silva, que sabem tudo sobre tudo e, portanto, não querem ouvir a Academia. Enquanto não nos quiserem ouvir, a gente anda aqui a pregar, a escrever e a ver se alguém nos dá atenção. Entretanto, vamos formando pessoas, que é um prazer, que trabalham. O Roberto dizia que há estudos. Isto, eu acredito, Roberto, que nós temos um ditado que é grão a grão, enche galinha ao papo. Eu acredito que esta é uma oportunidade de ouro e acredito que dá muito trabalho, mas é possível ser a mudança. O Steve Jobs dizia: para que é que nós estamos aqui se não for para fazermos a mudança? E, de facto, na Microsoft ele mudou. Nós estamos aqui também para isso, Dulce, estamos para, quando eu vejo alunas minhas, bibliotecárias, que fizeram mestrados na área que eu trabalho e que estão a concorrer para lugares de chefia, ao lado de engenheiros, de economistas, de gestores, etc., etc., e ganham os concursos, não há maior reconhecimento. Portanto, essa é a prova de que se pode fazer alguma coisa. Muito bem. Mensagem recebida. Obrigado. A Dulce faz, a Dulce está a fazer, o Nuno, o Roberto, o António, o Rui, toda a gente está a fazer, todos que aqui estamos e que eu conheço, estamos todos aqui, em vez de estarmos a dormir ou no centro comercial, estamos todos aqui a criar, dizia o Marcos, que nós não podemos ser só os pilares, nós temos que ser os homens da frente e, portanto, temos que dar a cara,
Dá trabalho, dá, sim senhora, mas eu também costumo dizer que tudo que não dá, o mais importante na vida, na minha vida, são as minhas filhas, também dão muito trabalho. Muito bem. Obrigada. Não sei se, entretanto, mais algum dos presentes gostaria de colocar uma questão aos nossos oradores, ou algum dos presentes. Ninguém. Eu tinha uma questão para os dois, mas não sei se o Bento há bocado tinha uma questão para o Roberto. O Bento também tinha, mas foi força. Então se faria ao Nuno e depois o Bento interviria então. Em primeiro lugar, agradecer as vossas brilhantes apresentações, porque realmente elas fazem-nos pensar e fazem-nos sair da caixa, que acho que é isso que afinal ao cabo estas conversas servem. E a minha questão para os dois é a seguinte. Pronto, perante estes novos tempos da nova normalidade, que o Roberto chamou, com algumas dificuldades, com alguns obstáculos, mas que também podem ser oportunidades, qual é que é, afinal, se é que ele existe, o limite? Qual é que é o limite para fazer acontecer a biblioteca? Existe limite? Quais é que são os limites? Se é que existem? Desculpa, Nuno, limites para... O fazer acontecer a biblioteca tem limite? ou se o limite é a imaginação? Roberto, posso só responder em duas linhas? Si me repites, por favor. Sí, Roberto, la cuestión es si existe algún límite para hacer biblioteca o solamente la imaginación. No existe, el único límite es la imaginación, efectivamente. Lo que sí que hay que saber, el punto de partida es saber qué es lo que queremos y qué es dónde queremos llegar. Y con lo que tenemos podemos hacer la mejor biblioteca del mundo, que es aquella que va a atender las necesidades de nuestra colectividad, de nuestros ciudadanos. Nosotros siempre defendemos que sin bibliotecario no hay biblioteca. Da igual los libros, los edificios, sin bibliotecario no hay biblioteca. Y para que haya bibliotecario no solamente tiene que haber una persona. Puede haber personas bibliotecarias, pero a lo mejor no hay bibliotecario, sino gente profesional comprometida y que sabe lo que quiere y que sabe cómo tiene que conseguirlo. Y si no conseguirlo, por lo menos intentarlo. La imaginación es el único límite y por eso tanto a los adultos como a las crianzas hay que cultivarles la imaginación para que desde pequeño se dediquen, mejor dicho, se acostumbren a usarla. Muchas veces, y termino, se valora mucho en nuestra sociedad la memoria, los conocimientos, pero no sirven de nada si siempre los aplicamos de la misma forma, porque la sociedad va evolucionando, las necesidades van evolucionando, necesitamos soluciones diferentes y eso te lo da la imaginación. ¿De acuerdo? Gracias. Obrigado. Nuno, eu respondo como o Roberto. O limite é a imaginação, mas o Nuno perguntou solamente a imaginação. Não é solamente, é que a imaginação é de facto o limite, mas nunca se consegue chegar a esse limite, Nuno. Porquê? Porque o ser humano, felizmente, tem capacidades que a própria razão desconhece. E, portanto, eu costumo dizer aos meus alunos, vale tudo até fazer o pino, desde que, sabem o que é o pino, sabes o que é pino? Sim, vale tudo até fazer o pino, desde que devidamente justificado, porque uma biblioteca tem uma missão e essa missão é conhecida, reconhecida, tal como uma discoteca também tem uma outra missão.
Nós não vamos transformar-nos em discotecas, mas podemos ter bailes nas bibliotecas. Podemos ter dança nas bibliotecas, tem que ser justificada. Olhem, o Flamengo, uma semana do Flamengo, uma semana do Fado, permite à biblioteca levar lá cantores, escritores, whatever. Ok. Muito bem. Temos então mais duas perguntas em linha. A primeira seria do Bento Ramires e após o Bento Ramires o Moisés Matos também gostaria, depois fará uma intervenção. Bento, como se puderes colocar a tua questão, por favor. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer imenso à qualidade que está aqui e confesso que depois desta conversa que temos tido aqui, de tudo aquilo que tenho ouvido, eu já não sei o que é ser bibliotecário itinerante. Acima de tudo, itinerante. E itinerante tem uma coisa. Eu sou neto de um senhor que trabalhava pelos campos e vendia loiça. E aqui no Alentejo chama-se o almofeiro. Que era um homem que levava às pessoas um conjunto de utensílios e que vendia, e que muitas das vezes nem vendia, fazia troca direta. E tendo por base isto, eu não sei efetivamente, porque já ouvi dizer hoje tantas coisas sobre os bibliotecários itinerantes, desde tudólogos, e que estamos na era da tudologia, porque toda a gente sabe tudo. E isto, para mim, cada vez começa a ser mais difícil encarar toda esta nova realidade. Então, o que é que eu acho que nós poderemos fazer? Acima de tudo, aquilo que nós temos que fazer, e sendo eu da geografia, e o Kristaller diz uma coisa muito simples, que é a teoria dos lugares centrais. Nós devemos chamar assim uma coisa que é, tendo em conta os locais onde nós teremos que fazer efetivamente a diferença. E aí sim, estaremos certamente perto daqueles que lá estão. Porque se nós entendermos o local, se entendermos a cultura local, se entendermos as pessoas para as quais estamos a trabalhar, nós estamos a fazer duas coisas em simultâneo. Percebemos as pessoas, comunicamos com elas e estamos-lhe a levar, numa primeira instância, aquilo que eles precisam e numa segunda instância estamos a dar aprovisionamento àquilo que são os nossos carros, as nossas carrinhas, o nosso local de trabalho, a aprovisioná-los pouco a pouco, tendo em conta aquilo que é o conhecimento mais generalizado. E acho que aí sim estaremos efetivamente a fazer diferença junto daquilo que são as nossas comunidades e ter capacidade para replicar. Queria fazer aqui, agora peço desculpa por este introito, aqui fazer uma pergunta ao Roberto e dizer-lhe 3 dias na comunidade para a quarentena dos livros. E aquilo que eu dizia, Roberto, existe em Portugal neste momento uma ligeira diferença que é, vamos entender os lugares como comunidades e não vermos as coisas de forma generalizada. E eu posso lhe citar, aqui ao nível do Redondo, muito perto existe um surto que é em Reguengos de Monsaraz, existe um outro surto que é no Vimieiro, são duas comunidades, portanto o Redondo está como se estivesse num enclave entre as duas. Óbvio que nós trabalhamos aqui dentro do Conselho e somos nós que vamos ter que fazer esta diferenciação daquilo que poderá ser uma quarentena maior ou uma quarentena menor, tendo sempre em conta uma coisa que é o localismo. E o localismo é muito importante porque dá-nos uma visão muito mais próxima daquilo que são as realidades onde nós estamos. Porque existe aqui um papel muito importante que é, em primeiro lugar, está a nossa própria autoproteção e protegemos as pessoas que nos rodeiam. E isto sim, se calhar, daria pistas para tentar trabalhar, e hoje, aqui a nossa conversa seria em torno disto, do que é o Covid e como é que é o pós-Covid e esta pós-normalidade, seria um bocado por aí, entenderem muito bem, tendo em conta todos os protocolos que estão a ser definidos, ter uma posição muito clara de qual é que é o terreno que andam a pisar. E aí sim, ir agindo em função daquilo que é o território, em função daquilo que são os locais que nós estamos a visitar e com as pessoas com quem estamos a tratar. Isso é muito importante. À doutora Beatriz, queria-lhe agradecer imenso e queria-lhe colocar uma questão, que era esta sobre se, numa primeira instância, quando é feito uma breve apreciação daquilo que são os territórios onde nós trabalhamos, onde estamos inseridos,
porque nós temos uma tendência muito grande em generalizar e temos, às vezes, o preconceito de acharmos que aquilo que estamos a fazer não está a ser reconhecido, que é pelos nossos, ou pelos vereadores, ou pelos presidentes. O que é importante aqui é que nós tenhamos a noção que tudo aquilo que nós conseguimos fazer e trazermos para dentro daquilo que são estes grupos, que cheguem eles à academia, que cheguem eles às instituições governamentais, parte sempre de uma coisa que é do local para chegar a outras instâncias. E aí sim nós fazemos uma coisa, como a doutora Beatriz diz, grão a grão, vamos conseguir chegar lá. E acho que esta poderia ser uma solução. Não sei se a doutora Beatriz quer acrescentar alguma coisa, e quero-vos agradecer imenso a todos aqueles que estiveram aqui hoje a ouvir-nos. Obrigado. Eu é que agradeço imenso esta oportunidade que nos estão a dar de tentar levar a montanha a Maomé. Eu queria dizer só o seguinte: é óbvio que o Bento Ramis tem toda a razão. E se calhar esse é que é o grande problema. Nós estamos num momento em que qualquer organização tem que ser vista numa lógica de horizontalidade e não naquela visão tradicional piramidal. Eu, na minha tese de doutoramento, pus a pirâmide ao contrário, invertido. Exatamente para demonstrar que o local é que o poder, e o Bento é de geografia, os locais, a centralidade dos territórios é hoje um dos grandes temas de investigação. Porquê? Porque começa-se aquela discussão sobre a regionalização. A regionalização e aquilo que queriam fazer era manter os poderes dos órgãos decisores de Lisboa e depois criar os mecanismos em cada território. Aquilo que eu digo é o seguinte: é pena que não esteja aqui gente ligada à política nacional, porque de facto eu acho que é importante que os órgãos decisores vão junto dos Bentos, dos Robertos, dos Nunos, apalpar, ter noção daquilo que é a realidade e depois definir políticas que vão de encontro à realidade. Porque se estamos a falar, por exemplo, dos 3 dias, dos 5 dias, tudo isto são normas emanadas por órgãos que teoricamente estão para aplicar relativamente aos livros, aos documentos de arquivo, ao vestuário. Mas ninguém, e eu percebi o que o Bento quis dizer, ninguém pode estar a pensar que os 3 dias são suficientes ou que um dia é pouco, porque se sabe muito pouco. Voltando ao tema, o que vamos fazer depois do Covid? Vamos fazer algo muito semelhante ao que fazíamos antes do Covid. Porquê? Porque eu conheço bibliotecários, professores, que quando surgiu a SIDA, corrigiam os textos dos alunos de luvas, porque tinham medo que a SIDA se transmitisse pelos textos ou pelos livros que consultavam. Portanto, o que nós vamos fazer é abrir mentalidades, pegar nos políticos e chamá-los ao terreno. Chamá-los ao terreno não é só nas eleições, é sempre que eles forem necessários.
E quando eu falo políticos centrais, falo municipais, falo o risco dentro. Como é que se diz? Eu sou muito adepta dos ditados populares. Só não apanha, só não olha quem não manda a chuva. Tu me diz assim, se eu emprestar, ainda para mais vocês que trabalham, quer no Alentejo, quer na região centro, interior, vocês que trabalham, por exemplo, com grupos de risco, como é o caso dos idosos, é problemático. Agora, muito mais problemático é ficar no gabinete da biblioteca com o ar-condicionado e um velhinho morrer sozinho por solidão. Agora, que é um risco, claro que é um risco, mas mais um ditado popular, quem não arrisca não se arrisca. Muito bem. Moisés, por favor, se quiser colocar a sua questão. Não é bem uma questão, é mais uma partilhar da minha opinião. Primeiramente quero agradecer o privilégio de estar entre vós. Eu entre vós como um pequenino cisco, não é? Comparado com vocês que já trabalham na área, mas queria compartilhar convosco e não uma coisa que me estava já aqui a saltitar e que eu tinha que partilhar. E quando o Nuno, que não me espantou a questão que ele meteu, compreendo perfeitamente, porque conheço o trabalho dele, tenho acompanhado ao longo de alguns anos, que ele vai portando, o trabalho que faz. E muito lhe agradeço e lisonjia-me o trabalho que ele faz como bibliotecário itinerante. A minha opinião não corrobora, por exemplo, aquilo que a doutora Beatriz disse, copiar aquilo dos outros. Eu acho que se copiássemos tudo o que ele como ele faz, como bibliotecário itinerante, Portugal só tinha a ganhar com isso. Porque o trabalho que não tem vindo a desempenhar ao longo deste tempo, eu fui ver quais eram as necessidades, não só como bibliotecário, levar a cultura que essas pessoas precisam, mas também ver as necessidades básicas dessas pessoas. E quando eu tive o privilégio, numa aula da doutora Beatriz, porque sou aluno, ela é minha orientadora, já me estou aqui a arriscar, já estou a ir contra algumas coisas que não corroboram aquilo que ela disse, mas é isto que nos faz crescer e evoluir. Quando eu vi o Nuno pela primeira vez, ele foi lá fazer partilhar connosco aquilo que fazia, o seu trabalho, gostei logo daquilo que eu vi e fui acompanhando. Por isso, acho que se o trabalho que muitos bibliotecários itinerantes de Portugal fizessem aquilo que ele faz, nós estávamos muito bem. E não havia problema que fizessem copy-paste daquilo que ele faz, porque eu acho que o que ele faz muito bem. E é isso que, na minha ótica, de um licenciado que convive com estes jovens, o que me assusta neste momento é estar numa academia, e tenho que falar isto porque também é outra parte, e eu também não corroboro a 100% com o que a doutora Beatriz disse. A academia pode ajudar sim nisso, na minha perspectiva, naquilo que eu vejo, não só na parte de escrita, mas também na parte prática. Porque eu venho numa academia em que me assusta ver jovens, eu já tenho 40 anos, eu tinha jovens ao pé de mim que eu podia ser pai deles, me assusta ver jovens que estão a formar como cientistas da informação e na faculdade onde estudam tem uma biblioteca onde a maior parte dos livros está espalhada por salas e encerrados, fechados. Portanto, só por aí, como é que prepararam essas pessoas para depois ficar para fora? Isso começa dentro da própria academia. Temos que nos preparar, temos que nos armar para depois ficar para fora para o terreno. E essas sensibilidades vão chegar no primeiro ciclo. Não é? É aí que tudo começa. Por isso essa paixão para depois chegar ao ponto que o Nuno chegou, eu estou a falar no Nuno porque é o caso particular, se estou à vontade de falar, porque é o caso particular que eu conheço. E como assim à vontade conheço, posso falar. Peço desculpa de eu estar a usar ele como cobaia neste momento, mas não é pejorativo, mas sim com valor, aquilo que eu estou a dizer. Mas é fulcral que a academia não só
escreva e divague sobre o trabalho, o que é importante na minha maneira de ver, mas também seja prático. E o prático, isto é puxar essa paixão aos alunos para quando vierem para o terreno e chegarem cá fora, saberem como onde agir, como estão a fazer. Obrigado. Muito obrigado, Moisés, pela sua intervenção. Neste momento já vamos com quase 2 horas de conversa, o que significa que as intervenções têm sido proveitosas e temos recebido aqui uma série de pistas para sairmos das 4 paredes. E, portanto, eu acho que foi muito proveitoso. Estivemos aqui reunidos durante este tempo cerca de 25 a 30 pessoas, entretanto foi flutuando, mas eu espero para todos que este contributo que aqui hoje quisemos deixar vos seja útil no vosso dia-a-dia profissional, nas vossas tarefas, e sobretudo na relação com aqueles que estão lá fora, sejam eles mais ou menos vulneráveis, não é? Aqui a questão que se falou da solidão e que os serviços de biblioteca itinerante têm um papel fundamental para combater. Para terminar, eu vou-vos deixar um convite, que é o próximo encontro que vamos ter. Portanto, como foi apresentado inicialmente, portanto, nós quisemos apresentar 4 perspectivas. Hoje vimos a do profissional no terreno e a academia. E no próximo dia 15 de setembro, também pelas 21 horas como hoje, hora portuguesa, nós vamos ter aquela que será a nossa segunda conversa, e em que teremos o Bruno Eiras, que nos dará um pouco a perspectiva de um profissional que acompanha as bibliotecas nas várias regiões e que vai auscultando também as várias sensibilidades. Portanto, será a perspectiva que chamei Estado e que disse inicialmente, se calhar não será também a palavra mais correta, mas foi aquela que nos veio à cabeça. E depois, em princípio, estamos também a fazer este trabalho, procuraremos ter o contributo de um profissional na área da medicina, na área da saúde pública. Exatamente também porque aqui hoje colocaram algumas questões, como a questão da quarentena dos documentos e de diferentes práticas em termos de dia de quarentena, e portanto também queremos lançar aqui algumas pistas, não só nessa questão que diz mais diretamente de relação aos profissionais, mas por exemplo para também vos poder dar pistas, por exemplo, como deverão relacionar com os utilizadores nos vossos serviços no dia-a-dia, e os cuidados que se deverão ter, não só para os proteger, mas também para vocês se protegerem a vós próprios. Portanto, e serão essas as 2 perspectivas que nós pretendemos no dia 15 de setembro aproveitar. Durante o mês de agosto iremos anunciando mais informações, mais detalhes. Da nossa parte, e falo em nome dos 4 que empreenderam esta empreitada, estamos perfeitamente à disposição, mais ou menos informalmente, para esclarecer qualquer questão, para vos ajudar em qualquer dúvida que exista. Muito obrigado a todos, muito obrigado especial à doutora Maria Beatriz e ao Roberto por 2 noites consecutivas terem aceitado estar aqui à conversa, uma de preparação que foi muito proveitosa para aquilo que foi a sessão de hoje. Muito obrigado, e com a esperança que brevemente nos encontremos para encontrar mais soluções, ou quem sabe quando nos encontremos no dia 15 já tínhamos mais soluções do que aquelas que tínhamos às 8h59 de quando começámos hoje. E eu também gostava também de agradecer o convite mais uma vez, de vos dar os parabéns a todos
de me colocar à disposição para o que precisarem e de vos desejar boas férias, em descanso y en seguridad. Fue un placer. Intervención y enhorabuena y muchas felicidades a los miembros organizadores de Ana Benguadora, Joao, Bento, Rui y Nuno. Es un gusto estar con vosotros, por supuesto, como siempre, buenos amigos. Y nada, seguimos en contacto y mucho ánimo con vuestra empresa. Gracias. Adiós, Gracias por todo. Adiós.